a vida real, ela é bem diferente do que a gente vê nas redes sociais por aí. A gente tem que aprender a amar a nossa rotina e a nossa realidade do jeito que ela é. Eu demorei muito para entender isso e quando eu entendi e aceitei a minha realidade, a minha rotina, aquilo que eu estava vivendo naquele momento, aquilo foi uma virada de chave da minha vida, na minha rotina, me trouxe uma leveza que antes eu não estava tendo. Atualmente eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses e quando ela nasceu eu estava muito presa às redes sociais, principalmente no Instagram, e ver aquela rotina perfeita daquelas influências, daquelas pessoas, estava me deixando muito mal, porque eu não estava conseguindo ter aquela rotina, eu não estava conseguindo ter tempo de me cuidar, de ter tempo de fazer alguma coisa que eu gosto, nem ter tempo de cuidar da casa, exatamente, né? Eu estava ali com uma bebê pequena que estava precisando de todo o meu cuidado, atenção, ainda mais por ela ter nascido prematura, teve uns cuidados a mais do que outro bebê teria. Então, a eu demorei muito para aceitar que a minha realidade tinha mudado, que a partir de agora, o meu tempo não seria mais o mesmo, e ao mesmo tempo eu queria que a minha rotina fosse perfeita como eu via por aí. E o mal da gente se comparar com o que a gente vê na internet é porque a gente acaba odiando a nossa vida, a nossa maternidade, a nossa rotina, a nossa casa, tudo parece ruim aos nossos olhos e, na verdade, é uma mudança de mentalidade que a gente precisa exercer e deixar acontecer, porque a nossa vida é nossa. Essa realidade que eu estou vivendo agora, ela é minha. Ela não é daquela pessoa, ela não é de mais ninguém. Cada pessoa tem a sua rotina, tem a sua vida e precisamos aceitar isso. Então, quando eu aceitei isso, mas não foi de um dia para outro, demorou muito. Eu fui testando várias rotinas, eu fui ajustando aquilo que fazia sentido para mim, para minha realidade. E quando eu me achei numa perspectiva, numa rotina, num tempo que estava funcionando para minha família, para minha vida pessoal, para o meu cuidado com minha filha, e aquilo tudo se encaixou e eu fiquei, tipo, naquele equilíbrio bom, tudo ficou mais leve e fez sentido. Então, eu acho que cada um tem que olhar para a sua realidade com mais carinho e com mais amor próprio, porque a gente acaba se desesperando por achar que a gente não vai dar conta, sendo que a nossa realidade é totalmente diferente. Então, a minha realidade é muito diferente do que outras pessoas que eu vejo. A minha realidade é: eu tenho uma filha pequena, eu não trabalho fora, eu, eu não fiz faculdade, eu não tenho nenhuma profissão, eu moro no campo, na zona rural, entende? Então, quando a gente aceita a nossa realidade, a nossa vida e o nosso ser por inteiro, como ele realmente é, tudo fica mais fácil. Isso dá até um equilíbrio maior para a gente não aumentar a nossa ansiedade e ficar saudável o nosso espírito e a nossa mentalidade como um todo. Porque isso também estava me deixando inteiramente ansiosa e sem esperança, tava aquela angústia dentro de mim. Então, orando, lendo, sabe? Me olhando para mim mesmo, mas realmente através da oração e pedindo muito a força de Deus, eu fui conseguindo amar aquilo que Ele me confiou, que era a minha rotina, que era a minha filha, o meu casamento, a minha casa, o espaço aonde eu moro, porque aqui
No campo, às vezes é muito difícil, a gente cria muitos animais, é muito barulho. Então, é totalmente. Pra mim, gravar um vídeo mesmo, às vezes eu tenho que procurar aquele momento mais tranquilo, porque é uma zona aqui. Então, a gente tem que fazer aquilo que cabe na nossa rotina, na nossa realidade e aonde estamos. Às vezes nós queremos mudar e almejar estar daqui a um tempo em outro, talvez em outro ambiente, em outro estado mental, em outra rotina. E a gente não deve abolir isso de forma alguma, mas a gente tem que pensar nisso com calma, com paciência, ser paciente na construção de uma nova rotina, de um novo ser, daquilo que a gente deseja e espera futuramente. Mas agora, no presente em que eu estou vivendo, eu tenho que aceitá-lo como ele é justamente para me ter aquela qualidade de vida mais leve, para me absorver, para me viver de verdade de forma mais autêntica e mais feliz de fato. Porque quando eu aceito que agora o meu tempo é mais limitado, eu não tenho tanto tempo para me cuidar, eu não tenho tanto tempo para fazer alguma coisa que eu goste. Porque agora eu tenho uma bebê para cuidar, uma bebê para poder ensinar a brincar, entreter, ensinar a dar os primeiros passos a andar, porque é aonde ela está neste momento agora, aprendendo a andar. Então, quando a gente se abre de verdade, coloca toda a nossa energia para aquilo que a gente está vivendo naquele momento, aquilo flui com tamanha verdade que aquilo nos abraça e a gente deixa ser tocado por essa essência natural a qual a gente está vivendo de verdade. O natural, a realidade, a verdade. Então, quando a gente olha com os olhos da verdade, absorvendo aquela essência a qual a gente está, não sei se está fazendo sentido, às vezes eu gosto de pensar um pouco profundamente e isso me faz, sabe? Mas é a realidade. A gente tem que amar a nossa realidade, a nossa vida. O que é que você tem na sua vida hoje que você não está amando, que você está inquieto? Talvez você deva repensar, você deva sentar e anotar tudo aquilo que está te incomodando. Olha, eu preciso ajustar essa rota. Isso aqui não está funcionando para mim, mas eu preciso disso e disso, porque a minha realidade é essa agora. Às vezes, a gente pensa muito nisso, às vezes no caso financeiramente, né? Eu preciso disso, mas eu tenho que anotar quais são as minhas prioridades. Então, se eu ganho tanto, eu tenho que tirar esse dinheiro para isso, para a farmácia, para o mercado, mas eu preciso disso. Será que vai sobrar alguma coisa? Se sobrar alguma coisa, eu ponho para isso. E aí, seja paciente, que na hora que juntar aquele dinheiro, eu consigo conquistar aquilo. Mas muitas vezes a gente age no impulso e aquilo que a gente quer agora, de imediato. Eu mesmo sou assim. Eu sou impossível, eu estou trabalhando muito nisso e eu tenho pedido a Deus forças para conseguir ser mais paciente comigo mesma, porque às vezes aquilo que eu quero mudar em mim, que eu vejo que eu estou falhando, eu quero para agora, para ontem. E não é assim, é uma construção. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que amar o jeito que eu sou, a minha forma de falar. Eu sei que eu não me comunico bem, eu já peço perdão por isso, eu não tenho o equipamento certo, eu não tenho o microfone. Se Deus quiser, um dia eu terei. Mas no momento é o que eu tenho e, e eu estou feliz aceitando essa minha nova realidade. Porque quando eu pensei em começar aqui no YouTube, eu já logo pensei, não, eu preciso de um celular melhor, preciso de um iPhone. Agora o que eu tenho é um Motorola, um Moto G. É melhor do que o que eu tinha antes, que a câmera era mais ruim ainda.
Mas eu logo já fiquei pensando, não, eu preciso de um microfone de última geração, eu preciso do melhor tripé, eu preciso de vários livros para poder eu me conhecer melhor. Só que a minha realidade agora não é essa. Eu não tenho dinheiro no momento para poder comprar um celular melhor, nem para comprar livros. Às vezes, muito do que eu leio eu baixo em PDF em alguns sites que eu acho na internet. E aí eu baixo e vou lendo aos pouquinhos pelo celular mesmo. Às vezes é ruim, a letra é muito pequena, eu tenho que estar aumentando, passando assim de um lado para poder aumentar e ler aos pouquinhos. Mas é o que eu tenho no momento e eu tenho que ficar grato. Então, você ficar grato também pelo que você tem no momento, isso também vai atrair boas energias. Você já tem que agradecer pelo aquilo que você tem e pelo que você não tem ainda, mas você quer alcançar. E quando você. é, Então, quando você exercita essa gratidão, fica mais leve a sua realidade, e aos pouquinhos as coisas vai mudando. E lá na frente, quando as coisas às vezes melhorar, talvez financeiramente, porque hoje em dia eu estou aprendendo que o sucesso, a felicidade real não é aquilo material que a gente pega, não é financeiramente. Se vier a prosperidade financeira, claro, vai ajudar muito, vai ser muito bom. Porque é claro que existem muitas dificuldades que vêm pela falta de dinheiro, inclusive na questão da saúde, na minha realidade que eu falo. E, e a gente aceitar isso e ficar feliz pelo que a gente tem agora, isso faz toda a diferença. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse papinho gostoso, que eu estou gostando muito de compartilhar com vocês essas minhas reflexões, esses meu ponto de vista. E se você está se identificando também, ou você tem alguma outra reflexão que possa me ajudar, deixem aqui nos comentários. Não deixe de curtir e de se inscrever também. E até a nossa próxima conversa.